Saudações a todos e a todas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de química analítica. Nós inicialmente falamos sobre equilíbrio químico, depois sobre reações de precipitação e soluções e cálculos, né? Esses conhecimentos iniciais foram importantes para a gente poder entender como que funcionam os métodos analíticos, mas agora chegou a hora de nós entrarmos especificamente na análise qualitativa. A química analítica qualitativa é a parte da química que se ocupa da identificação dos componentes químicos que estão presentes numa determinada amostra. Como é que nós fazemos isso? Nós utilizamos alguns métodos e dentre esses métodos utilizados, os mais comuns são as reações químicas. E por isso, numa forma bem prática, quando nós estamos dentro de um laboratório fazendo essa análise ou até fora dele, nós praticamente fazemos processos de separações, identificações e confirmação, sendo que essas separações elas são importantes para você identificar um íon quando ele está misturado com outros que podem interferir na identificação. Aqui temos um caso do íon prata, que pode ser identificado numa amostra utilizando o íon cloreto. E ele vai formar um precipitado branco, e esse precipitado branco é um indicativo da presença do cloreto de prata. Porém, se nós tivermos nesse meio o íon chumbo e mercúrio, eles também formam um precipitado branco, e nesse caso é importante separar para evitarmos essa contaminação e essa interferência. Esse processo de separação se utiliza da precipitação baseado na solubilidade dos íons. Depois que nós fazemos a separação, entramos na parte da detecção. Só lembrando que em alguns casos não é necessário separar, tá? Mas a detecção ela vai indicar se você pode separar ou não. Por quê? Nós utilizamos no processo de detecção observações visuais, como cor e também o histórico da amostra. Temos um outro exemplo aqui. Se você tem uma amostra que é vizinha de uma mina de cobre, você deve aguardar que essa amostra tenha a presença de íons cobre. Depois de tratada a amostra e você obtiver uma coloração azul, você já começa a ter a percepção, olha, de fato, aquele azul se refere à presença de íons cobre, mas a simples presença da cor azul ou proximidade da amostra dessa mina de cobre não quer dizer ou não te dá a garantia para você afirmar que aquilo ali se trata do cobre, porque outras soluções podem apresentar a cor azul mesmo estando próximo de uma mina de cobre, pode não ser o cobre. Entende? Então é aí nesse caso que entra a confirmação. E para a confirmação nós utilizamos outros métodos diferentes do que foram utilizados até esse momento para confirmar se aquele íon é de fato o íon cobre ou não. Então nós temos as separações para evitar a interferência, a detecção utilizando reações que são observáveis, o cor, o precipitado, o gás, né? E depois, caso necessário, ainda fazemos uma confirmação. De um modo geral, nós podemos reduzir os testes analíticos qualitativos em dois grandes grupos, né? Que são as reações por via seca e as reações por via úmida. Tem aqui um exemplo de uma reação por via seca. Na detecção do cobalto, utilizamos um composto sólido e outro composto sólido. Então, nesse caso, os reagentes são sólidos. Então, essa é uma reação por via seca. Um outro caso de reação por via seca
é o teste da chama. Uma observação que o teste da chama também pode ser feito por via úmida, mas nesse caso aqui vou falar sobre via seca. Você utiliza o fogo, né, para produzir cores diferentes, porque essas cores são específicas de determinados metais. Então tem algum sal de metal que em contato com a chama produz colorações diferentes. E a partir dessas colorações você já pode ter a suspeita da presença de um determinado metal. Outro grupo de reações dentro da analítica são as reações por via úmida, que na realidade são as mais utilizadas. Aqui temos um exemplo de tubo de ensaios coloridos, indicando que essas reações ocorreram dentro de soluções. Agora, chegando na parte das análises, quando você vai fazer esses tratamentos, essas reações de separação, identificação, é imperativo que se observe algumas condições, vamos chamar de condições para a realização das reações. Uma delas, das mais importantes, é o tal do meio da reação. Esse meio da reação está falando sobre o pH da reação. Aqui tem um exemplo, o sulfeto de ferro 2, ele é solúvel em HCl diluído. Mas isso só ocorre se o meio estiver básico, se o meio estiver ácido, isso não ocorre. Então, em muitos casos, é necessário você inicialmente ajustar o meio para produzir a reação, só então fazer a separação ou identificação. Outro fator importante é a temperatura, porque algumas amostras elas são solúveis a partir de uma determinada temperatura. Então, tem que se fazer, em alguns casos, reações a frio para evitar a solubilidade. Tem um outro exemplo aqui do cloreto de chumbo 2, que ele só se forma a frio, porque se você utilizar aquecimento, ele vai dissolver e você não vai perceber a formação desse precipitado. Uma terceira condição importantíssima é a concentração. Pode ser que o íon ou a espécie que você esteja procurando, de repente ela está numa concentração tão baixa que você não consegue detectar. Então, reações que ocorrem com precipitação a baixas concentrações são reações chamadas sensíveis. E essas reações sensíveis, elas ocorrem em baixíssimas, com gotejamento. Às vezes você coloca uma única gota de um reagente e você já obtém o precipitado. Em outros casos você não tem esse tipo de coisa. Quando não é muito sensível, né, você vai ter que usar uma quantidade maior ou utilizar um outro método, ou vice-versa. Se a reação é muito sensível e você não consegue detectar por causa da concentração, você tem que utilizar um método mais específico. E essa sensibilidade ela se expressa basicamente através do seu limite de identificação e do limite de diluição. Isso pode ser visto nesse quadro aqui. Tem um reagente HCl, que vai formar esse composto que tem uma solução ou uma coloração verde. O limite de identificação para esse caso é de 1 micrograma. Então você vai ter que ter um limite de diluição de 1 para 50 mil. Quer dizer, é o máximo que você pode diluir para obter 1 micrograma no mínimo de limite de identificação, porque abaixo desse valor você não vai obter uma solução verde. E aí você não vai identificar o composto formado e não vai identificar o íon presente. Então é importante vocês terem isso em mente e ter isso. Pode buscar, esses valores já estão tabelados, ou até se você não tiver esses valores tabelados, você pode utilizar o cálculo a partir do KPS. Você consegue, ou de outras relações de equilíbrio. Você consegue identificar o limite máximo que você tem que ter ali para poder identificar. Abaixo desse limite, você não consegue mais identificar a amostra. Outro exemplo aqui da amônia, que forma uma coloração azul, olha o limite 0,2. Então você só pode diluir no máximo até 250 mil vezes. Se diluir mais do que isso, você fica abaixo do limite de identificação e você não vai conseguir obter essa solução azul. Mesma coisa acontece aqui no precipitado marrom,
com cianeto de ferro e cobre. Né? Olha só o limite de detecção dele. É 0,02, é muito baixo. Então, o que eu faço nessa situação? Se o seu limite de detecção é muito baixo e o seu método não consegue pegar esse limite, às vezes é importante você partir para um outro método mais sensível, um método espectroscópico ou ainda um outro método que utilize mais sensibilidade do que esse. Além da sensibilidade, uma coisa importante é o que a gente chama de seletividade. Alguns reagentes eles são seletivos porque eles reagem com apenas um grupo pequeno de íons. Quanto menor o grupo que esse reagente ele reage, mais seletivo ele é, a ponto de ser até específico. Então, tanto mais seletivo ele fica, ele vai ficando mais específico. E aí você pode utilizar essa reação específica para um determinado íon. Nesses casos, então, nós temos que entender a análise qualitativa a partir da quantidade de amostra presente para análise. Se eu tenho uma amostra que tem uma massa maior do que 0,10 gramas, eu já estou falando de uma macroanálise. Essas macroanálises podem ser feitas com aparelhos clássicos, né? Você pode usar Becker, Lemaier, tubo de ensaio, provetas, pipetas e tudo mais, né? Sem nenhum problema. À medida que o peso da amostra vai diminuindo, nós temos aqui uma amostra de 0,01 a 0,10 gramas, o volume que você trabalha é menor, então você passa a ter que utilizar métodos mais sensíveis. Vai ter que usar microfiltros, centrífugas para separar microtubos e reações de toque. E esse é o que nós chamamos de análise semimicroanalítica, é a semimicroanálise qualitativa. A microanálise é ainda menor, aí você já passa a utilizar microscópio. A ultramicroanálise está na faixa de 0,10 a 100 microgramas, é muito pequena. Então, aí continua usando microscópios e outros métodos, outros aparelhos, até a sub-ultra microanálise, aí em quantidades muito pequenas, menor do que 0,10 microgramas. Aí você já começa a pegar ppb, ppt, ppq, você parte por milhão, parte por bilhão, parte por trilhão. Nesses casos, os métodos clássicos eles não são bons porque eles são pouco sensíveis nesse sentido. As nossas análises qualitativas elas estão enquadradas na semimicroanálise qualitativa. Tanto é que eu já deixei para vocês lá um livro, o livro do Bacan, uma introdução à semimicroanálise qualitativa. Em resumo, essa semimicroanálise ela trabalha com valores ou com quantidades pequenas de reagentes, né? Elas são mais rápidas e têm uma maior eficiência. Por que isso é importante? Porque às vezes você trabalha com amostras muito pequenas, então não dá para você errar. Você tem que utilizar quantidades pequenas de reagente, é só identificação, você usa 1 ml, uma fração muito pequenininha para identificar. Como o objetivo nesse caso é identificar a produção de uma cor ou de um precipitado, aquecimento, resfriamento, liberação de gás, já é o suficiente em quantidades pequenas. Então você não precisa utilizar quantidades maiores de amostra. Então você evita o consumo de reagentes. E acaba sendo também uma análise mais rápida. Então, gente, essa é a introdução à análise qualitativa. A partir da próxima aula, vamos falar sobre a separação de cátions e ânions. Espero que vocês possam assistir esse vídeo e ler também os slides. Já deixei lá também para vocês o livro do Bacan de semimicroanálise qualitativa. No mais, um bom estudo para vocês.